Olá, queridos irmãos, meus amigos, povo abençoado de Deus. Estamos aqui, meus irmãos, para mais um devocional na tenda do encontro. Glória a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui meditando na poderosa palavra de Deus, a palavra da salvação. Quero meditar com vocês hoje, meus irmãos, a carta aos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. O tema da nossa reflexão hoje é Deus fala pelo Filho. Deus, hoje, nos últimos dias, Ele tem falado pelo Filho, através do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Quero fazer um momento de oração. Você que pode aí no seu lugar, feche seus olhos em nome de Jesus. Estamos aqui envolvidos numa obra espiritual, numa obra sobrenatural, meus irmãos. O que nós estamos fazendo aqui não é normal, não é natural. Estamos falando de um Deus soberano, um Deus eterno, um Deus vivo, um Deus que nos ama e um Deus que tem um plano, um propósito maravilhoso e está se cumprindo nas nossas vidas e através das nossas vidas, o plano da vida eterna, o plano da salvação de Deus por meio de Cristo Jesus. Pai, obrigado pela Tua palavra. Em nome de Jesus, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa, meu Deus, que tem acompanhado essas mensagens. Meu Deus, que flua a revelação do Senhor, a revelação do Seu Filho, a revelação de Jesus. Meu Deus, em cada coração, meu Pai, que haja o renovo, que haja restauração, que haja, meu Deus, o ânimo, a força do Senhor, que haja clareza, meu Pai, visão, direção do Senhor sobre a vida de cada um, que prevaleça a sua bênção, a sua paz, a sua alegria, a sua coragem, a sua vida, a sua ousadia, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém, amém e amém. Olha o que diz, meus irmãos, a palavra do Senhor. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus, antigamente, Ele falava muito ali através dos profetas, sonhos, visões, revelações, sinais. E a palavra do Senhor está dizendo mais aqui. Mas nos últimos dias, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Nós vemos aqui um Deus que se importa. Nós vemos aqui um Deus que insiste conosco. Nós vemos aqui um Deus que não desiste de nós. Deus, Ele falou no passado e está falando no presente. Ele continua falando. Falando o que, meus irmãos? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Deus está falando? Ele está falando, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então nós vemos um Deus vivo, todo-poderoso, que tem falado agora nos últimos dias por meio do seu Filho Jesus. Eu entendo, meus irmãos,
que esse falar de Deus pelo Filho, por Jesus, é justamente nós ouvirmos os ensinamentos de Jesus. Nós nos comprometemos com os ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus ensinou é para o nosso próprio benefício, é para nós aprendermos e praticarmos. Aprendemos também com o exemplo de vida. Jesus é o exemplo de ser humano perfeito. É o modelo perfeito de ser humano, o modelo perfeito de verdadeiro Filho de Deus. Então, Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Ele estabeleceu os princípios, ele cumpriu a lei, ele deu o exemplo, e Jesus hoje é o modelo, é a referência, é o único digno de toda a nossa confiança, dedicação, reverência e obediência. Jesus Cristo, meus irmãos, nós aqui não cansamos de falar, não estamos aqui levantando bandeira de uma instituição religiosa, de nenhum tipo de religião. Não é uma questão de ritos religiosos, rituais religiosos, não. É um relacionamento com uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus encarnada. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia! E o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus, Emanuel, ele é Deus conosco. E nós, irmãos, entendemos aqui que Jesus é essa revelação máxima de Deus. Jesus é a revelação plena, completa e definitiva de Deus. Você quer conhecer Deus? Olha para Jesus. Quer conhecer Deus? Ouça os ensinamentos de Jesus. Porque quem rejeita Jesus está rejeitando a revelação final de Deus, meus irmãos. Não vai ter agora uma revelação nova. Não fica aí querendo uma revelação nova, porque não vai vir, não. Jesus é Ele sim, essa revelação plena, definitiva, eterna de Deus. E diz o versículo 2 que Ele foi constituído como herdeiro de todas as coisas. Nós vemos então a supremacia do Filho de Deus, a supremacia de Cristo Jesus, sendo Ele não uma criação, mas sendo o próprio Criador que criou todas as coisas, criou o universo. Ele é o Criador, Ele é o sustentador, porque Ele é Deus. Então, meus irmãos, que nós venhamos nos apegar cada dia mais à fé em Cristo Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, fique com Deus, um forte abraço e até o próximo encontro, se Deus quiser.